Gravação iniciada. Mais uma vez, boa tarde, retomando as gravações da sessão da segunda Câmara, segunda sessão de julgamento da tarde do dia 1º de setembro. Eu passo de imediato a palavra para o Dr. Juliano Fernandes Aires, até o tema pessoa física, pauta temática, e estamos no item 34, interessado Cláudia Nunes Dias da Fontoura. Por favor. Perfeito. Colegas, eu vou tentar resumir o relatório o máximo possível para a gente concluir o julgamento, até porque no voto eu trago as questões. Tá? Aqui a gente está falando dos anos calendários 2003, 2006, 2007, dedução de contribuição previdenciária privada, a condição para isso. E vamos lá, eu vou ler aqui um pedacinho aqui da ementa da DRJ, para a gente saber a delimitação da LID. A dedução de contribuição à previdência privada, a condição, somente é permitida a dedução das contribuições para a previdência privada se houver também o requerimento de contribuição para o regime geral de previdência social. E também aqui nos autos se discute carnê-leão, a multa isolada do carnê-leão. Eu vou ler aqui o relatório, vou usar aqui do relatório da DRJ. Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração, folheção 61.398, referente ao imposto de renda da pessoa física dos anos calendários 2003, 2006, 2007, no qual foi apurado o crédito tributário de 227 mil. Nele compreendido imposto, multa de ofício e juros de mora e multa exigida isoladamente em decorrência da apuração da omissão de rendimentos do trabalho, sem vínculo empregatício recebidos das pessoas físicas. Juliano, questão de ordem. Acabei de ver esse auto de infração, eu lavrei. Estou me declarando impedido aqui, vou ter que retirar o processo de pauta, falha minha. Eu escutei esse nome, vi que era 080 e me dei conta de que falha minha, devia ter visto isso antes, é tão raro acontecer, aconteceu. Então eu vou ter que tirar de pauta, tá, gente? Estou me declarando impedido, com a autoridade do nosso com vários regimentos internos. Então eu vou ter que, você vai ter que voltar e redistribuir aí, provavelmente, para outra turma julgar, tá? Então, lamento, Juliano, perdeu o trabalho. Nossa. Vamos ter que passar pro... Com certeza, um exímio trabalho do auditor, né, Juliano? Você ia escrever isso no voto. Já tiro da pasta, já fechem, que isso aí não dá. Eu juro que eu não olhei seu nome, eu não olhei o nome do... Que realmente foi falha minha, 11080, assim, tem que ter investigando todo o processo, né, de todo mundo, que a gente acaba escapando um. Mas, de fato, o Martim levantou a mão, Martim, o que foi? Pelo que eu me lembro, não seria caso de ter que designar um suplente para o seu lugar, nesse caso, Rony, em vez de... Falta e ver isso com calma, agora simplesmente agora e depois a gente vai ver, eu vejo um encaminhamento aqui com calma aqui que tem para fazer, mas vou pedir também para os colegas fecharem, tá, aí o voto, quer dizer, quem já copiou, paciência, mas aí para certamente evitar qualquer tipo de sabor aí, falha minha, mas isso foi sanado, ali em cima da marca do pênalti foi sanado aqui, pelo menos a gente não prossegue. Então fica para o próximo processo, vou dar uma repassada aqui, né? Talvez porque é por lote, né? Pode ter mais processos aqui da 10ª também. Para 35, então. 35, João Tomás, ano calendário 2005, a gente vai tratar aqui de multa exigida isoladamente, falta de recolhimento carnê-leão. Aqui tem um ponto, eu estou dando de ofício, e eu não sei se vocês vão concordar, porque o recurso, quando foi interposto, já havia a súmula do CARF, já havia a decisão do STF. Tá? Ele não traz novas ações, então eu estou tomando as decisões da DRJ como as conclusões da DRJ como as cabíveis. Vamos falar aqui de decadência da multa isolada e da não ocorrência, preliminar de decadência. Então vamos lá. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração da Delegacia da Receita Federal de Vitória, auto de infração 311, referente ao imposto de renda da pessoa física, exercício 2005 a 2004, cuja ciência ocorreu em 1º de 10 de 2009, conforme aviso de recebimento
e folhas 313. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme demonstrativo do crédito a seguir. Então, um crédito tributário total aqui com juros e multa de 89 mil. No decorrer da ação fiscal, foram emitidos manuais de procedimentos fiscais, termos iniciais de fiscalização e todos os procedimentos necessários. A presenteação fiscal foi levada a efeito a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.312 e artigo 1º da 10.174, que foi apurar a movimentação financeira do contribuinte João Tomás, no valor superior a 1.300.000, no ano calendário 2004. Efetuado no Banco Bradesco. Neste ano, o calendário o contribuinte declarou um montante de 15 mil de rendimentos tributários oferidos de atividade rural. Por meio do termo de iniciação de fiscalização, de 4 de 10 de 2007, de folhas 16 a 17, o contribuinte foi intimado a apresentar os estados bancários em contas correntes, de aplicação financeira e caderneta de poupança de todas as contas mantidas por ele, cônjuge e dependentes no Brasil e no exterior. O interessado atendeu à solicitação por meio da apresentação do requerimento folhas 20 a 23 e juntou os documentos 24 até 48. Foram apresentados os seguintes documentos, aí traz todos os documentos. De acordo com o interessado, na declaração retificadora consta todos os meus rendimentos tributáveis no ano 2004, inclusive as comissões e vendas de produtos agrícolas. Além disso, informa que os créditos recebidos à sua conta corrente entraram via TED em razão da compra de café para a empresa Sérgio Localati, acho que é isso, e café de São José, com recebimento de comissão de 1% de alguns valores via TED, da empresa siderúrgica Siderurgia Ibiraçu, referente à intermediação de compra de carvão vegetal junto a produtos rurais em que recebia 2% com corretagem. O tenente também declarou ter recebido 9 mil de Sérgio, R$584 da cafeira São José e 7 mil da carvoeira de corretagem de carvão, na siderurgia. Outros rendimentos da produção de café e de sua própria lavoura. Após a análise dessas documentações, a fiscalização intimou um contribuinte por meio do termo de fiscalização, página 49 a 53, apresentar documentação comprobatória dos vários depósitos relacionados no extrato bancário do Bradesco, bem como informar a origem desses rendimentos. Por meio de requerimento de folha 55 e 56, o interessado alegou que não detinha posse dos documentos comprobatórios dos serviços de corretagem realizados pela empresa Sérgio Locatelli, Cafeira São José e Siderúrgica Ibiraçu, e que apresentou um único documento comprobatório elegível, uma nota fiscal folha 58, venda de café para a empresa em aventa. O contribuinte também voltou a afirmar que as limitações financeiras e consequentes do tipo de atividade realizada por ele, que atuava como corretor de venda de café e carvão. Afirmou que a empresa para a qual ele prestava serviço de corretagem e venda de café e carvão realizavam a transferência para sua conta corrente via TED, de forma que esses valores poderiam ser identificados nas próprias extratos bancários. O interessado foi intimado outras vezes a comprovar o depósito, mas sempre alegou que não detinha a posse da documentação probatória. Enfim, intuito de confirmar a alegação do contribuinte, a fiscalização intimou a própria empresa a manifestar sobre o assunto, folha 78, 79, 82, 83, 261 e 262, em que pese todas elas tenham confirmado que o interessado prestava serviço de corretagem, somente a siderúrgica apresentou a documentação suporte, nota fiscal, comprovante de pagamento e transferência. Após todas as análises realizadas pela autoridade, foram apurados os seguintes: comissão de rendimento do trabalho, sem vínculo empregatício, rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos a carnê-leão, emissão de rendimentos do trabalho vinculado, 5 mil, depósitos bancários de origem não comprovados, emissão de rendimentos realizados por depósitos bancários com origem não comprovadas, no valor de 130 mil. A falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, R$450,61. O enquadramento legal encontra-se nos autos. Em 29 de 10 de 2006, o interessado apresentou impugnação e petição de folhas 315 a 327, acompanhada das documentações 328 a 347, por meio da qual alega o seguinte: que o agente do fisco entendeu que a movimentação financeira havia na conta corrente do impugnante junto ao Banco Bradesco em fevereiro, abril, julho e agosto de 2004, no valor de 130 mil, se enquadra no conceito de renda para a base fiscal do imposto de renda,
que resta é evidenciado que nos autos são a hora impugnados se reveste de ilegalidade, haja visto que a sustentação fiscal para a eleição de uma base de cálculo é tão extensa e que não representou qualquer renda para o impugnante, é fato de que supostamente não foram demonstradas as origens dos depósitos, de que não pode admitir lançamento fiscal sem que haja sequer indícios e provas do cometimento de qualquer ilícito tributário baseado apenas em depósitos bancários. Em todos os valores depositados na conta corrente do impugnante foram derivados do seu trabalho como corretor de café da região, sendo que os valores devidos ao fisco foram efetivamente declarados em retificadora já apresentada. Que não existe suporte fático ou jurídico para que ampare o lançamento a qual insubsistente, conforme demonstra. Da decadência, o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 1 de 10 de 2009, e que a decadência do direito de lançar é regida pelo artigo 173 do CTN, que, de acordo com esse artigo, surge em controvérsia que o prazo para o fisco realizar o lançamento expira na forma clara após o decurso de 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado ainda, no caso de tributo de lançamento por promulgação, o prazo decadencial será contado da ocorrência do fato gerador. Que outro ponto que comprova a ocorrência da decadência citada ao fato é que o lançamento se deu sobre hipotético não recolhimento do impugnante na mandala de carnê-leão, que o artigo 8º da lei tal dispõe sobre o carnê-leão. Que, relativamente a essa obrigação tributária, o lançamento provisório efetuado pelo próprio sujeito passivo e o valor recolhido não são tratados pela legislação como imposto efetivamente pago, sendo irrelevante, portanto, a denominação antecipação, bem assim o fato que pode ser apurado na restituição ou imposto a complementar na obrigação de justiça. Que o fato gerador do imposto recolhido no carnê-leão ocorre por ocasião de cada recebimento, ainda que o recebimento esteja sujeito ao ajuste mensal anual, pois esse procedimento não se configura uma apuração resultado do período certo de tempo, cujo fato gerador ocorre no último dia útil do período quando se apura o resultado da atividade econômica. Que neste contexto, temos que o marco inicial para o lançamento do carnê-leão inicia-se no mês seguinte àquele que deveria ter sido efetuado o recolhimento, que por corolário fica evidenciado que o lançamento somente foi realizado em 1º de 10 de 2009, sendo que os fatos quando muito ocorreram em 8 no mês de agosto de 2004. Resta em controvérsia a decadência dos valores lançados, da ilegalidade dos depósitos bancários com renda. Ele traz várias alegações aqui, que o agente fiscal utilizou exclusivamente dos depósitos bancários, efetuados na conta corrente do impugnante, entendendo que parte dele é como renda, que o fato gerador do IRPF é a aquisição de disponibilidade econômica, jurídica e provavelmente de qualquer natureza, que não é admissível o depósito por si só caracterizar renda, que é pacífica a jurisprudência administrativa nesse sentido, que os depósitos bancários podem vir em incontáveis fontes, sem que qualquer delas represente a questão de disponibilidade econômica ou jurídica da renda dos proventos, que muito esse tipo de procedimento, que baseia só em extratos bancários, vem sendo anulado pelo Poder Judiciário e originou-se a súmula 182 do extinto TRF. Que que a próprio Poder Executivo promulgou o decreto 2.471 de 88, em seu artigo 9, prevê o cancelamento de arquivamento de procedimentos administrativos que tornam como base valores constantes, extratos e ou conversões de depósitos bancários. Jurisprudência pacífica no sentido de anular o lançamento. Que o lançamento em questão possui fulcro na alteração estabelecida pelo decreto 2.471, com a entrada em vigor da 9.430. E essa nova sistemática apurou uma significativa mudança no tratamento tributário concernente à movimentação bancária dos contribuintes do imposto de renda, invertendo-se com isso o ônus da prova, visto que o titular da conta bancária passou a ter o ônus da prova de provar que os valores creditados e suas contas correntes não se referem a receitas omitidas sob pena de sujeitarem à atuação do fisco por aquelas patrimônios cobertos. Que as pessoas físicas não estão sujeitas à escrituração contábil, que gera um complicador, pois preencher suas declarações com informações anuais fornecidas pelas instituições financeiras. E para identificar um ou outro depósito destacado em sua conta, o contribuinte precisa
contar com a boa vontade do banco depositário, pois o contribuinte não é obrigado a guardar esses comprovantes, tendo em vista que já apresentou respectivos saldos em sua declaração de ajuste anual. E para os depósitos bancários se transformarem em renda tributável, é necessário que seja aprovada a obtenção desses valores como renda consumida. Precisa ser provado no nexo de causalidade entre o depósito e o fato que apresenta a omissão de rendimentos. Que esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes, transcreve emenda, que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei 9.430, não se constitui por si só fato gerador da questão de disponibilidade econômica, pois é necessário provar cabal robusta, prova cabal e robusta de que esse foi utilizado como renda consumida, e que nem todo ingresso financeiro constitui acréscimo patrimonial. E pela adição do artigo 110, a presunção contida no artigo 42 da norma não pode alterar o conceito de renda. Por fim, requer que seja declarada a decadência, a homologação tácita de todos os valores supostamente lançados que abrangeram os fatos geradores decorridos entre janeiro de 2009 a setembro de 2009, nos modos postos na fundamentação maiores, declarada a nulidade dos autos de infração e incumento, caso ultrapassado a preliminar de decadência, seja declarada em subsistência do lançamento ou impugnado, haja vista que não existe qualquer prova do lançamento fiscal que comprove que os valores depositados nas contas do impugnante representam aumento de renda. O ganho de renda e capital declarado por via de consequência da nulidade do auto de infração. Prova o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, especialmente prova pericial. No acordo, a DRJ de Brasília, por unanimidade de votos, julgou improcedente de impugnação apresentada pelo recorrente, e eu vou resumir ponto a ponto, porque são as minhas decisões do voto também. O imposto de renda da pessoa física, ajuste anual do Caneleão, a DRJ Brasília aponta que o imposto de renda da pessoa física é um imposto complexivo, aperfeiçoando-se com a completude do período de apuração dos rendimentos em 31 de dezembro de cada ano. Nesse giro, a DRJ explica que o IRPF recolhido por meio do Caneleão será devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos como meras antecipações do imposto devido no ajuste anual. Ademais, explica que, via de regra, a regra decadencial aplicada à prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, que estabeleceu que se a lei não fixa prazo de homologação será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Por outro lado, a regra de contagem de prazo decadencial prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN não se aplica quando não houve o pagamento antecipado de IRPF do Caneleão, sendo este o caso em foco, pois não houve nenhum tipo de antecipação de IRPF pelo hora recorrente no ano do calendário 2004. Neste modo, a regra de contagem de prazo decadencial, que deverá ser aplicada ao processo, em tela, é a prevista no inciso 1º do artigo 173 do CTN. Por essa razão, tratando-se de tributo com fato de 31 de dezembro de 2004, que foi objeto de declaração no ano de exercício de 2005, teria a administração tributária o prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 1º de 1 de 2006, a qual se exauriu em 31 de dezembro de 2010. E como o lançamento foi efetuado em 1 de 10 de 2009, folha 313, quando da ciência contribuinte, não há que se cogitar na hipótese de decadência de lançamento em relação a qualquer uma das infrações apuradas no presente caso, sendo a omissão de rendimentos ou depósitos bancários de origem não identificada. Da multa isolada, em relação à multa isolada, a decadência da multa isolada, da aplicação da multa isolada, a DRJ declara não haver razão recorrente, expressa que, com relação à multa isolada, esclarece que esse é uma modalidade de lançamento de ofício, definida no artigo 149, e não espécie de lançamento por homologação. Por conseguinte, aplica-se a regra decadencial do artigo 173, inciso 1º do CTN. Como o primeiro lançamento poderia ter sido feito no mês em que decidiu a dar não recolhimento do Caneleão, em outubro de 2004, o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido feito é 1º de janeiro de 2005. A contagem do prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2005, encerrando-se em 31 de dezembro de 2009. A ciência ocorreu em 1º de 10 de 2009. Pode-se afirmar que o lançamento da multa também não foi atingido pela decadência. Do período de retificação, no pedido de retificação, no mérito, o órgão julgador de primeira instância administrativa tributária federal identifica que a hora recorrente apresentou 2 declarações retificadoras do 2004, sendo que uma foi no curso do procedimento fiscalizatório, retificadora número X, apresentada pelo contribuinte em 7 de 11 de 2007, folhas 24 e 29, não surtirá efeitos no
presente caso, tendo em vista que não constitui denúncia espontânea, já que iniciou-se a fiscalização ocorrendo em 4/10/2007. E a outra foi após a ciência do auto de infração, que se zerou todo o rendimento tributável ou a hora recorrente. Também apresentado outra retificadora, em 30 de 11 de 2009, ou seja, após a ciência do auto de infração, por meio do qual zerou todo o rendimento tributável. A DRJ concluiu que não será acatada a declaração retificadora apresentada pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, pois já havia decorrido a perda da espontaneidade. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica. Neste ponto, a DRJ, aqui está errado, DRJ, aponta que a hora recorrente não impugna essa infração, mantendo seu lançamento em relação a este tópico, nos termos do artigo 58 do decreto 7.574. Rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê-leão, missão de rendimentos sem vínculo empregatício recebidos de pessoas. Aqui a DRJ também identifica que o hora recorrente não impugna essa infração, mantendo seu lançamento em relação a esse tópico nos termos do artigo 58. Depósitos bancários de origem não comprovadas, emissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprováveis. A DRJ, sobre esse tópico, transcreve o artigo 42 da Lei 9.430, conclui que esta presunção legal de rendimentos não é condicionada à identificação pela autoridade fiscalizadora, já que ela pode patrimonial da efetiva existência da renda consumida no nexo causalidade à atividade do contribuinte. E também transcreve a súmula CARF 26, que simula o tema no mesmo sentido. Por fim, conclui que, não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte de ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável, quando a matéria, ora tratadas, não cabe à autoridade administradora abster-se de cumprir a legislação. O recurso voluntário ou contribuinte reitera todos os termos da impugnação da mesma forma, e aí passa ao voto. Da admissibilidade, o recurso é admissível, atende todos os pressupostos de admissibilidade. Eu faço uma introdução aqui, que pode ser que cause polêmica. Falo, nesse capítulo, mesmo não havendo a alegação do recorrente quanto à não aplicação da multa isolada, em concomitância com a multa de ofício, ambas apuradas em face da mesma base de cálculo, de ofício, em observância à súmula CARF 147 e considerando que o lançamento se refere ao ano calendário de 2004, entendemos que a multa isolada não deva ser mantida no lançamento em análise. Ora, a incidência destas multas sobre a mesma base de cálculo não se mostra permissiva, pois até a vigência da medida provisória 351, de 22 de janeiro de 2007, não tínhamos previsão legal para incidência cumulativa das penalidades. Em outras palavras, somente com a publicação da MP 351, convertida na Lei 11.488, que alterou o artigo 44 da nova Constituição e passou a ser devida à exigência da penalidade isolada pela falta do recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, acumulada a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimento no ajuste anual. Vejamos o texto aqui da súmula 147, eu transcrevo. Por todo exposto, de ofício, entendo não poder ser mantida a aplicação concomitante da multa de ofício e a multa isolada. Das questões preliminares de mérito, pois bem, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa por meio do recurso, eu mantenho as mesmas fundamentações da DRJ. Eu transcrevo aqui, como eu já citei lá resumidamente em cima, até tomei mais tempo por isso, vou diretamente à conclusão do meu voto. Direito de convexão relatado, analisado por mais dos autos pontos, reconheço do recurso voluntário e mérito de ofício do parcial provimento quanto à não aplicação da multa isolada concomitante com a multa de ofício para os fatos geradores do ano calendário 2004. Ante exposto, voto por dar de ofício parcial provimento do recurso. Esse é o meu voto, presidente. Ok, eu fico um pouco de dúvida a questão do ser de ofício, né? Como é que a gente já julgou isso aí? Porque não está, ele faz alguma, ele não levantou nada nem próximo da questão da multa de ofício. Muitas vezes a gente assim, a gente até dá de ofício essas questões, se ele tangencia de alguma coisa assim, tá mais ou menos digamos assim, não trata especificamente daquele argumento, mas a matéria em si está impugnada, ele só enfrenta por outros argumentos. Mas aqui parece que ele nem tem o assunto, né? Ele não trata. Eu realmente fiquei em dúvida. Como eu fiquei vinculado à súmula, eu falei, e eu
Eu particularmente não conheceria de ofício isso não, tá? Tipo assim, porque a matéria não está sob litígio, a multa, se eu entendo, tem ela que pode entrar naquela questão, né, de ser de ordem pública ou não. Eu particularmente acho que isso aqui é multa de ofício aplicada em concomitância com multa isolada, a meu entendimento, não é matéria de ordem pública, é interesse da parte, tem que ser alegado no recurso. A não ser que ele questione a multa, assim, genericamente, né? E aí, um dos argumentos possíveis, ele traz para os outros argumentos, essa multa é ilegal, inconstitucional, alguma coisa do gênero. Aí eu até poderia, né, já que a matéria está em litígio de uma maneira mais clara, a questão da aplicação da multa de ofício, então ele faz algum argumento ou outro qualquer acerca da multa de Carnê-Leão, eu reconheceria, mas nesse caso eu não reconhecer, tá? Mas talvez tenha outros impedimentos aqui na turma, mas eu realmente, nesse caso, eu tendo a não acatar muito, mas... Ele fala do lançamento em si, pelo Carnê-Leão, da decadência, mas não da multa especificamente, ele não fala. Né? Enfim, aí está aberto o debate aí, né? Assim, não sei exatamente o entendimento de vocês, mas eu negaria, eu tenderia a negar o provimento nesse caso, eu diria assim, né? Dentro desse entendimento. Mas estão aí as colocações, passar, assim, se ninguém tiver nenhuma... O Caio, por favor, pode falar? Eu aplicaria de ofício, sim, a multa, porque a súmula, desculpe, porque o fundamento que me parece da súmula é justamente porque antes de 2007 não havia uma base legal para a exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício. Então, uma multa que não tem base legal, eu reconheceria como de ordem pública. É uma multa ilegal. Eu vou manter um lançamento que eu tenho uma súmula determinando aplicar esse entendimento, sabendo que ela é ilegal, tá? Então, é a minha opinião, tá? Assim, Não, claro. Bem respeitável, inclusive. O Martim? Eu fiquei com uma dúvida, alguma insurgência do contribuinte, Juliano, em relação à multa? Quando você falou, não consegui ouvir. Não, eu estava falando que ele surgiu não contra a multa, ele surgiu contra... ele disse que houve a decadência do lançamento do Carnê-Leão, da falta de pagamento para o Carnê-Leão. Tem sempre a preocupação que eu digo, né? Quer dizer, a gente sempre, né, respeitando a opinião de vocês, Travou o Rony. Isso não é questão das ações de depósitos bancários, então fica bastante... Você congelou, você pode repetir? Você congelou, pode repetir? Descongelou? Agora sim. Não, a preocupação que eu tenho muito é essa questão que eu estava querendo agora falar, é que, por exemplo, muitas vezes a gente vai ter uma série de súmulas, tá? Depósitos bancários é o caso típico, a gente tem mais de 20 súmulas de depósitos bancários, tá? E em boas parte delas está subjacente uma pretensa ilegalidade da norma ali, e o contribuinte não alega, só que a gente fazer checklist das situações, assim, fazer um exercício mais amplo de tutela do lançamento, eu acho bastante complicado, tá? Assim, eu tenho minhas dúvidas se seria possível a gente fazer e se é viável no âmbito aqui do CARF, se a gente vai pegar aqui, tem um caso de depósito bancário, então vai checar se pode aplicar o limite de 80 mil de ofício, a gente vai aplicar, vai checar se tem conta conjunta, vamos começar a checar tudo, se o contribuinte alegar nada disso, a gente vai começar a fazer checklist, a gente vai estar quase que atuando aí um pouco como um advogado do contribuinte, né? Assim, pro bono, entendeu? Ficar checando todos os pontos todas as súmulas que em tese seriam aplicáveis dentro desse conceito de que a tutela ampla do administrativo, do lado administrativo, então a súmula tem que ser aplicada nos julgamentos, independentemente do conceito legal ou não, né? E essa questão de que a legalidade, a maior parte dos súmulas tem um subjacente, um entendimento de
de ilegalidade na norma, de uma maneira ou outra. Então, eu acho preocupante, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco cauteloso com relação a isso, mas eu respeito entendimentos aí diversos, né? Mas realmente eu tenho essa convicção, eu acho que o sumo te aplica se a questão está na lide, senão fica até a gente trabalhar aqui. Mas, enfim, é meu apontamento, né? Então, eu vou passar a votação, tá? O Caio, quem que é o Mário? O Mário está com a palavra e já pode sair votando também, né? Aproveitando aí que... Essa não é essa questão que foi colocada aí, que é uma outra dúvida que eu fiquei aqui, porque o Juliano está adotando o voto da delegacia de julgamento. E lá na página 14, no voto da DRJ, ela fala o seguinte: dessa forma, contado o prazo decadencial com base no artigo 731, e ela conta a partir do segundo ano, o vencimento em 31 de 12 de 2004, ela conta que o encerramento seria 31 de 12 de 2010. Não é esse entendimento que tem adotado, né? Que seria o primeiro dia do exercício seguinte, seria 2005, e aí 6, 7, 8, 9. Não alteraria o resultado do julgamento. Mas a gente está votando aí uma coisa que não está sido contada dessa forma, né? Esse prazo de decadência mesmo com 731, né? Considerando o fato gerador do imposto de renda 31 do 12. E como a gente está votando, né, também isso aí... Tem um pontinho esse aqui também, a gente, no mérito de ofício da parcial provimento, isso é uma compatibilidade intrínseca aí, né? Se é de ofício, a gente não está dando provimento, é só quando a gente está avaliando o recurso e está dando parcial provimento. Então, seria negar provimento e, de ofício, aplicar a multa tirar a multa isolada. Entende, Juliano? Tipo assim, o provimento é quando a gente realmente vai ao encontro das razões e acata ou não, ou rejeita. Aqui não. Você está pegando uma coisa que você acha que é reconhecível de ofício e está dando. Então, não poderia ser dessa maneira. Mas é só questão de forma mais, né? A questão do Mário é outra aí. Não sei se você pode esclarecer ele aí. Eu acho que você tem um ponto, Mário. O resultado não ia mudar, mas eu acho que eu tenho que mudar a conclusão, fazer um tópico só da decadência. Senão a gente está chancelando esse entendimento da DRJ, né, que eu acho que já deve ter até mudado também, né? Tá bom, eu posso colocar esse entendimento da decadência num tópico específico. Eu faço isso no processo, coloco que não mudaria o resultado, e continuo com as razões da DRJ nos demais pontos. Okay. E o Caio, levantou a mão, por favor, Caio? Com relação a essa questão da decadência, no caso do imposto de renda, se ela o ano calendário é 2004, tá? O período base é 2004, o lançamento só pode ser feito a partir da entrega da declaração, que é em 2005. Então, o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício que poderia ser lançado é 1º de janeiro de 2006. Aí 2006, 7, 8, 9, 31 de dezembro de 2010. Não é assim que vem sendo decidido no CARF, não, viu, Caio? Eu estou com um caso desses e não tem sido esse entendimento no CARF, não. Mas convenhamos, você não pode lançar o tributo antes da declaração de ajuste, certo? Isso é a mesma coisa do ITR, é 1º de janeiro do próprio ano da declaração, a contagem do prazo. Eu acho que no imposto de renda tem esse pormenor, mas enfim... O que tem decidido no CARF não é dessa forma, não. Está acontecendo sempre primeiro dia do exercício seguinte, seria já 1º de janeiro de 2005, nesse caso específico. Tá, tudo bem. Não vou entrar em polêmica. Eu tenho um voto desse amanhã. Tá bom. Eu estou vendo o negócio da retirada de pauta que estou ajustando, então não estou podendo participar da decadência, estou deixando por vocês aí. Tem que estar em boas mãos, hein? Colegas preparados. Mas Juliano, independente de qualquer coisa, até porque essa questão da decadência parece que não vai afetar, né? Aí o teu dispositivo, eu acho que seria mudar aquela... Até para saber qual a tua proposta de voto para a gente mudar, né? Quer dizer, que você negaria provimento, mas de ofício daria a exclusão da multa isolada. Seria isso, né? Caio?
Ô, Juliano? Então o dispositivo ficaria assim, ante exposto, voto por negar provimento ao recurso e de ofício dar parcial considerar a multa de excluir a incidência da multa isolada. Ok. Então, Mário, como vota? Eu vou abrir a divergência, acompanhando o presidente colocou aí, pela simplesmente negativo de provimento. Ok, Martim? Eu acompanho a divergência nesse caso, por entender que também a gente não tem que fazer aquele checklist de súmulas, né, para ver tudo que é aplicável ao caso. Se o contribuinte tivesse insurgido quanto à multa, de alguma forma, a multa é ilegal, ainda que não tivesse dito qualquer fundamento da súmula, ou nesse sentido, eu acredito que a gente poderia ver, ele se insurge quanto à multa, então a multa de fato é ilegal. Daí a gente aplicaria o raciocínio do Caio e do Juliano. Mas como ele não se insurge quanto à multa em nenhum momento no seu recurso, eu acredito que a gente não cabe a nós aqui fazer todo um checklist, todas as súmulas aplicáveis ao caso, se existe ou não existe alguma possibilidade de dar provimento ao contribuinte. Então, por tal razão, eu entendo que não deve-se negar provimento ao recurso, e, por óbvio, que quando for para ser baixado esse processo, cabe a delegacia lá de executar, toma entendimento vinculante, proceder à devida adequação do crédito, né? Mas acho que isso nem deve ser consignado no voto e simplesmente deve ser negado o provimento ao recurso. Ok. Ricardo? Acompanhando a divergência, inclusive, porque eu voto historicamente assim. Ok. Vila? Eu estava até pensando como enquadrar suscitar essa matéria de ofício e eu não consigo ver como a gente faria essa aplicação dessa súmula. Então, eu vou divergir do relator nessa parte também. Leonan? Caio, por favor. Caio manifestou, mas... Eu vou manter o meu entendimento, eu acompanho o relator. Ok. Leonan? Eu vou divergir do relator. Basicamente as razões que o presidente você apresentou, Rony, e que Martin também apresentaram. Ok. Eu também vou acompanhar a divergência, então ficou com a maioria de votos, negar provimento, vencido o doutor Juliano e o Caio. Ricardo, pode fazer voto nesse? Você já tem, historicamente, como você falou, já tem se manifestado no sentido, tá? E só vendo essa questão da retirada de pauta, ficou uma retirada de pauta temporária do processo passado, tá? Porque tem a questão que o Martim levantou, né? Em tese, o que acontece no caso desse, né? São muitos processos, então a gente retira de pauta. Estou vendo no momento, tentando conseguir uma suplente para atuar na turma, né? Aí, no caso, a suplente vai tomar o meu lugar e que vai presidir o julgamento do Dr. Mário, tá? Mas não sei se vai ser viabilizado. Então, fica uma retirada de pauta temporária, tá? E aí, estamos vendo o que vai conseguir ou não, tá? Acho que, na pior das hipóteses, tem a previsão regimental de ser, como tem quórum, dá para o Mário assumir a presidência e ser julgado da mesma maneira. Mas a preferência é sempre conseguir uma suplente, tá? Então, está sendo, até para fins de registro, em relação à retirada de pauta, foi temporária, para tentar viabilizar o julgamento ainda se não nessa sessão, amanhã mesmo, não tem problema nenhum, sem prejuízo para ninguém, tá ok? Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar um pouco ainda para ver se vai ter solução hoje. Parece, talvez tenha aqui. Tem a Sara, que já teve aqui estão entrando em contato com Fabiana e Sara. Eu acho que ela fez o curso com a gente no primeiro dia. A Sara, ela já julgou aqui, não com a maioria de vocês não estava presente, mas ela já chegou a julgar aqui, quando saiu o Rorildo, antes de entrar o Caio, ela chegou a julgar com a gente, bastante preparada. A Fabiana, não me lembro de já ter julgado aqui, não. Né? Deve ser da turma extraordinária. Então tá, vamos prosseguir então. Ficou designado para o voto vencedor o doutor Ricardo. Eu passo lá de novo para prosseguir, doutor Vilano. Então tá bom, então agora é o item 36,
Ramires Rodrigues de Souza. A gente vai tratar aqui de juntagem de documentos junto com o recurso voluntário, livro, caixa, dedução de despesa. Vamos lá. Vou diretamente aqui o que consta do relatório do acordo da DRJ que eu transcrevi. O contribuinte acima identificado foi elaborado a notificação de lançamento de imposto de renda da pessoa física relativo ao ano calendário 2004 para a formalização da exigência da cobrança do crédito tributário no valor de R$ 32.795, incluindo multa de ofício e juros de moto. De acordo com a descrição de fatos, de enquadramento legal e folhas 15, em razão do contribuinte ter declarado apenas rendimentos da pessoa jurídica com vínculo empregatício, foi glosado o valor de R$ 57.870 com vínculo empregatício, R$ 57.875, informando a título de dedução no livro caixa. O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva e folhas 1 alegando em síntese que, da preliminar, o lançamento foi efetuado sem que a autoridade fiscal procedesse ao pedido de esclarecimento de que trata o artigo 845 do Regulamento de Imposto de Renda, ao contrário do exalado na discussão de fatos e enquadramentos legais, o impugnante não foi intimado a prestar esclarecimentos ausentes da norma processual administrativa, não houve dedução indevida de despesas do livro caixa, em razão dos rendimentos serem de trabalho sem vínculo empregatício. A multa de 75% deve ser bada, o que é vedado pelo artigo 150 da Constituição Federal. Nem mesmo a sonegação de determinados tributos justificariam multa que exproprie desrazoavelmente o sujeito passivo. Quanto à falta de pedido de esclarecimentos, a expedição da notificação fiscal, sem atender ao procedimento administrativo fiscal, colide frontalmente com a garantia da processualidade do poder estatal e do procedimento administrativo, a quem impõe imediata suspensão desse tipo de atuação. A fiscalização não poderá proceder ao lançamento sob controle remoto, ignorando os atos e termos processuais. Isso que ele alega na sua impugnação. No acordo da impugnação da 7ª turma da DRJ do Rio de Janeiro 2, por meio do acórdão 13.440.185, em 7 de março de 2012, foi julgado por unanimidade improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente sobre os fundamentos a serem descritos. O órgão julgador conheceu como tempestiva a impugnação e a DRJ entendeu resumidamente que, quanto à preliminar, não há nulidade do lançamento, eis que realizado conforme a legislação, tendo respeitado as normas legais quanto à constituição do lançamento tal como realizado. O contribuinte, ao preencher a declaração de ajuste anual, prestou informações incompletas, ou seja, sem fornecer o do CNPJ da fonte pagadora, não podendo a administração aceitar alegações desprovidas de qualquer prova em nome do princípio da verdade material. Sendo o contribuinte autônomo, somente pode ser deduzidos da remuneração oferecida pelo trabalho, não aceleradas as despesas discriminadas no livro caixa, comprovadas por meio de documentação hábeis e idôneas, se necessários à apresentação de receitas e à manutenção de fonte produtora, conforme estabelecido no artigo 6º da Lei 8.134. Por fim, a multa de ofício foi aplicada regularmente em conformidade com o artigo 44, segundo a nota 430, cabe à administração seguir exatamente o que determina a legislação tributária em atendimento ao princípio da legalidade, não cabendo a análise quanto à constitucionalidade ou não do dispositivo legal, conforme vedado no expresso contido no artigo 26A do decreto 70.235/72. Pelas razões explicitadas, a DRJ julgou improcedente a impugnação do recurso voluntário. O recurso voluntário interposto em 22 de maio de 2012. O recorrente apresenta as mesmas argumentos trazidos na impugnação, assim resumidos: equívoco da administração por ter entendido a sua atividade como vínculo empregatício. Na realidade, o recorrente é técnico em contabilidade, que seus honorários são recebidos de diversas pessoas jurídicas, algumas com contratos formalizados e outras não, sendo esta uma única fonte de renda. Apresentou cópias do contrato de prestação de serviços, não apresentadas anteriormente. Por essa razão, fez registro regular do livro caixa, com a dedução das despesas reguladas como sua atividade, conforme o artigo 6º da Lei 8.134. Alega que não deduziu indevidamente a despesa de livro caixa e que em sua declaração de ajuste anual completa foi elaborado com opção pela dedução das despesas relacionadas com a sua atividade.
Como argumento de defesa, traz solicitação e retificação do lançamento complementar relativo ao exercício de 2007 no ano base de 2006, deferido. É o que importa relatar, passo ao voto. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, da admissibilidade de novos documentos. Antes de adentrarmos no mérito, é necessário esclarecer a respeito dos novos documentos apresentados pelo decorrente, quais sejam cópias do contrato de prestação de serviço, folha 62 e 87. Confira-se que tais documentos não foram apresentados anteriormente, no entanto, entendemos que guardam relação com o ponto decidido pela DRJ Rio de Janeiro e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos, devendo estes serem apreciados com base na linha C, parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235, de 72. Por essas razões serão apreciados. No mérito, de acordo com os autos, verifica-se que o lançamento é originário de procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2005 no ano calendário 2004. Após o lançamento, o recorrente apresentou a solicitação de retificação de lançamento, folhas 9 a 10, tendo esclarecido que a sua atividade única é de técnico em contabilidade, sem vínculo empregatício, tendo apresentado cópia do livro caixa, folhas 17 a 30, e em nenhum momento apresentou esclarecimentos a respeito do valor declarado como recebido de pessoa jurídica no montante de 102 mil, nem apresentou documentos motivo pelo qual foi indeferida a solicitação de retificação de lançamento. Apresentou a impugnação e, novamente, deixou de apresentar documentos que comprovem seus argumentos no sentido de que prestou serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, conforme bem ilustrado pela DRJ quanto do julgamento da impugnação. Ora, o artigo 6º da Lei 8.134, de 90, é expressa no sentido de que o contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas necessárias à percepção da receita de manutenção da fonte valente. Aí eu transcrevo aqui o artigo, deixo de lê-lo pelo senhor já conhecerem. Da leitura do dispositivo acima transcrito, o que podemos concluir é que necessário para a dedução do livro caixa que a receita seja decorrente da atividade de trabalho não assalariado, ou seja, o contribuinte que perceba rendimentos do trabalho não assalariado somente poderá reduzir as despesas necessárias para a percepção de tal receita. Por isso, para que a dedução das despesas de livro caixa seja possível, é necessário que o contribuinte comprove que a origem da receita é originária do trabalho não assalariado, o que não foi feito devidamente pelo recorrente. Vejamos, conforme se verifica, o recorrente apresentou na sua declaração de ajuste anual, 25/4/2005, e preencheu o campo destinado a rendimentos tributáveis recebidos por pessoas jurídicas, deixou de indicar o nome da fonte pagadora e respectivo CNPJ, o que provocou a glosa da despesa do livro caixa pela fiscalização. Ao solicitar a retificação do lançamento, apresentou somente cópia do livro caixa e sequer indica receitas percebidas, tendo deixado de apresentar outros documentos para comprovar o recebimento dos valores lançados em sua declaração de ajuste anual, como contra-cheques ou recibos, o que impossibilita comprovar se tais rendimentos são originários do trabalho não assalariado a justificar a dedução das despesas escrituradas em seu livro caixa. Não é demais transcrever a citação da DRJ quanto à orientação para o preenchimento do quadro referido ao rendimento tributário que integra o programa de imposto de renda. Aí eu cito aqui, eu transcrevo, deixo de lê-lo. A orientação é bastante clara, no sentido de que, caso a fonte pagadora esteja desobrigada a fornecer o comprovante para a inexistência de imposto de renda na fonte, ou as informações prestadas estejam incorretas, deve ser utilizado outros documentos hábeis e idôneos para informar os rendimentos recebidos, tais como contra-cheques ou recibos. No caso dos autos, apesar do recorrente ter apresentado as cópias dos contratos de prestação de serviço, quando da interposição do presente recurso voluntário, conforme esclarecido, foram aceitos nessa fase recursal, tais documentos não são suficientes para comprovar que os rendimentos declarados em sua declaração de ajuste anual de 2005 se referem aos valores pagos por tais clientes, conforme muito bem esclarecido pela DRJ e no Manual para Preenchimento de Declaração de Imposto de Renda de 2005. Deveria o recorrente ter apresentado cópias dos recibos relativos aos serviços prestados, extratos bancários, contra-cheques, ou seja, qualquer documento que comprovasse efetivamente o recebimento dos valores a justificar o recebimento de tais rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado. Não tendo havido a efetiva comprovação de que o rendimento declarado em sua declaração de final são decorrentes do trabalho não assalariado, não é possível a dedução das despesas da manutenção da fonte produtora, tal como autoriza o artigo 6º da Lei 8.134. Não é demais esclarecer que, da leitura do dispositivo acima transcrito, em especial do parágrafo 2º, o contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação idônea e escriturária do livro que serão mantidos em seu poder. O ora recorrente não comprovou,
Dessa forma, portanto, mantida a glosa das despesas registradas no livro caixa no montante de 57 mil e mantido o lançamento, sem razão recorrente. Sendo assim, relatado e analisado por mais que dos autos constos, não assiste razão recorrente, conheço o recurso voluntário para negar o provimento. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Dúvidas? Vamos passar a palavra, então, para o... Acompanhe o voto do relator, presidente. Também acompanho. Acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Não? Eu acompanho também. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, item 36, negar provimento do recurso. Retorno a palavra para o doutor Juliano, item 37. Microfone, Juliano. Desculpa. Vamos lá, o contribuinte é Alcir Mena Barreto de Araújo. A emenda, vou ter que dar uma mudadinha, mas nada muito grave, mas eu preciso dar uma arrumada. Tá? A gente vai falar aqui de lançamento de ofício de rendimentos declarados como isentos e revisados pela fiscalização do laudo do serviço médico. Vamos falar aqui de resgate de previdência, FAP, VGBL e PGBL. Vou diretamente aqui ao lançamento. Ponto: o contribuinte foi lavrado notificação de lançamento, página folhas 8 a 12, relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física no ano de 2008, para a cobrança do crédito tributário de R$ 162.678. O lançamento é decorrente das seguintes infrações: omissão de rendimento percebido a título de resgate de contribuição à previdência privada, PGBL e FAP, dos seguintes fundos pagadores: Caixa Econômica, Caixa Vida e Previdência, 22 mil, Bradesco Vida e Previdência, 254 mil, Santander Seguros S.A., 4 mil. Compensação indevida de imposto de renda na fonte, nas seguintes fontes: Paulo Ferreira de Brito Calçados e Jordano Tecidos e Confecções LTDA. O enquadramento legal encontra-se nas folhas 9 a 10 e 12. Inconformado, o inventariante do espólio do senhor Alcir ingressou com impugnação, alegando que o contribuinte era aposentado e portador de moléstia grave desde 26 de 10 de 1999, conforme consta na certidão APCP MP 91.211 e seus documentos em anexo, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Consequentemente, os resgates de contribuições à Previdência e Previdência são isentos nos termos do artigo 39, inciso 33 do Regulamento de Imposto de Renda. No que diz respeito ao antigo Regulamento de Imposto de Renda. No que diz respeito à complementação da aposentadoria, a pergunta 262 do Manual de Perguntas e Respostas da época disposto claramente que é isenta do imposto sobre a renda, a complementação de aposentadoria recebida em entidade de previdência privada, fundo de aposentadoria, programa individual, FAP e programa gerador benefício PGBL, exceto pensões decorrentes de doença profissional negrejou. Para corroborar com o seu entendimento, cita duas soluções de consulta, a 193 e a 50, afirmando que a própria Receita Federal do Brasil já manifestou a respeito da isenção do imposto de renda sobre os resgates de previdência complementar. Com relação à compensação devida de imposto de renda na fonte, nos valores de 2.593 e 8.230, respectivamente, lançados pela fiscalização, alega que efetivamente sofreu a retenção na fonte, sendo que as fontes pagadoras não entregaram os devidos informes de rendimento. Por fim, conclui que é claro o direito do contribuinte relativo à isenção do imposto de renda sobre os proventos de resgate de previdência privada em função da doença grave, não podendo de forma alguma ser tributado. O acórdão da 18ª turma do Rio de Janeiro, da DRJ do Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 2014, julgou por unanimidade procedente a repugnação apresentada pelo Rio sobre os fundamentos a seguir apresentados. Vou deixá-lo de lê-lo, porque eu vou tratar isso lá no voto, presidente. Do recurso voluntário,
No recurso voluntário, folha 59 a 63, interposto em 6 de outubro de 2014, o recorrente reitera os termos da impugnação e acrescenta resumidamente que, quando a citada compensação indevida do imposto de renda na fonte, o contribuinte já apresentou na sua primeira defesa os DARFs recolhidos nas retenções realizadas pela empresa, somente não recebendo os respectivos informes de rendimento, porque tais empresas não os entregaram. Não pode, senhores, ser o contribuinte penalizado por um ato praticado erroneamente por um terceiro, ainda mais quando o comprovante é a juntada dos DARFs de quitação do IRRF devidamente recolhidos. O que importa relatar, passo ao voto da admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade dos valores de resgate de FAP e VGBL. De acordo com o lançamento dos documentos apresentados, o recorrente efetuou o resgate de previdência complementar no ano de 2008, com seguintes datas e seguintes valores. Em agosto de 2008, Caixa Vida e Previdência, natureza FAP, valor 22 mil. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, todos de 2008, Bradesco Vida e Previdência FAP, 191.188,44. Junho, julho, setembro, outubro e dezembro, todos em 2008, Bradesco Vida e Previdência, VGBL 63.543. No entanto, conforme o lançamento, tal montante foi emitido e o imposto de renda na fonte sobre os rendimentos emitidos foi compensado. Após recálculo, foi apurado o saldo e imposto de renda suplementar a pagar no montante original de 75.979. O recorrente esclareceu que é aposentado por moléstia grave, cardiopatia grave, desde 26 de outubro de 1990, conforme o laudo pericial da Secretaria do Estado de São Paulo, do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, folha 20, e manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, por ser o recorrente procurador de justiça aposentado, conforme as folhas 21 a 24. Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário brasileiro esclarece que a isenção do IRPF para portadores de moléstia grave se aplica desde que observados os requisitos. Os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma e reserva, remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, vejamos o que estabelece a legislação. Eu cito a legislação já conhecida dos senhores, falo do artigo 39 do regulamento de imposto de renda, que fala no mesmo sentido, e trago aqui a súmula CARF 63, que é de conhecimento de todos. Portanto, não há dúvida que os rendimentos provenientes de aposentadoria complementar, de aposentadoria, reforma, reserva, remunerada ou pensão, percebidos por aqueles detentores de moléstia grave, devidamente comprovados por laudo pericial emitido por Serviço Médico do Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, são isentos do imposto de renda. Destaque, concluímos que o cerne da controvérsia que se opera ao caso em foco se refere à compreensão de que os resgates de previdência FAP e VGBL também estão abrangidos pela isenção do IRPF, quanto a comprovada a moléstia grave e a concessão de aposentadoria ao contribuinte. Pois bem, entendemos que os valores oriundos de resgate de contribuição de previdência complementar PGBL e FAP possuem natureza jurídica previdenciária, enquadrando-se nas hipóteses abrangidas pela isenção da moléstia grave aludida, não sendo a maneira do recebimento dos referidos valores das contribuições previdenciárias suficiente para alterar sua natureza jurídica. Ora, se estes valores fossem recebidos mensalmente pelo recorrente, teriam a natureza de provisão de aposentadoria, abarcados pela isenção do IRPF, não sendo, ao nosso sentir, coerente ter interpretação diferente quando estamos frente ao resgate total da contribuição previdenciária por portador de moléstia grave, conforme o laudo pericial da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e é aposentado pelo Estado de São Paulo, por ser procurador de justiça do Estado de São Paulo, aposentado desde 1999. Nesse mesmo sentido, há o entendimento pacífico do STJ e constante na nota S100 50 de 2018. Como já aludido, foi incluído em lista de dispensa de contestar recorrer pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o teor da nota CI 50 de 2018, este mesmo entendimento. Então, vejamos a ementa do trecho da conclusão. Cito aqui a ementa que tem essa conclusão. Deixo de lê-la porque é de conhecimento dos senhores também. De outro lado,
devemos apontar que este entendimento não é conjugado com a Secretaria Especial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que manteve as perguntas e respostas, ERPF 2019-2020, posição em sentido contrário, bem como o egrégio CARF em decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acordo 9202-008-384, datado de 21 de novembro de 2019. Também destoou a PGFN e, por último, recente solução de consulta 10006 de 2000. Continuou a insistir com a tese superada e já dispensada da constatação de recorrer da PGFN para resgate de PGBL. No entanto, não comungamos da tênue entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de não poder seguir o entendimento da PGFN sobre esta matéria, por não haver um ato declaratório do ministro da Economia para que cumpra os referidos encaminhamentos da PGFN, uma vez que o acordo com a nova sistemática do artigo 19A, inciso 3º da Lei 10.522 de 2002, a vinculação da Receita Federal às teses firmadas pelos tribunais superiores e não mais passível de resignação em juízo, dá-se por manifesto da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico para a produção ministerial para tanto. Corroborando com esse nosso entendimento e demonstrando a fragilidade dos argumentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, emprestamos o trecho do voto vencedor do respeitado e ilustre conselheiro Leonardo Rocha de Medeiros, referente ao acordo 2202-006-811 desta egrégia segunda sessão de julgamento da segunda Câmara, segunda turma ordinária. E aí eu cito aqui o trecho do acórdão do Leonardo. Deste modo, entendo que há razão ao recorrente quanto aos valores de resgate a título de FAP, realizados no ano de 2008, por sua natureza jurídica e previdenciária, enquadrando-se na hipótese abrangidas pela isenção de moléstia grave. Quais são? Aí eu cito aqui quais são. São o de agosto, Caixa Vida e Previdência no valor de 22 mil, e de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, todos de 2008, do Bradesco Vida e Previdência no valor de 191 mil. De outro lado, não assiste razão recorrente quanto aos valores legais a título de vida gerador de benefício livre, VGBL, pois estes possuem natureza securitária, uma vez que nele o segurado aporta recursos em vistas à cobertura de risco de morte, que gera o direito a recebimento de benefício por terceiro indicado, e da própria sobrevivência do participante, gerando a seguradora o dever de indenizá-lo. Em outras palavras, o GBL não possui natureza jurídica de previdência complementar, mas sim de seguro. Aí eu cito também, no mesmo sentido, o trecho da própria nota CEI 51 2019. Também deixo de falar. Dos valores de resgate de FAP e VGBL. Também, e objetivando o lançamento a compensar do IR. Aqui, desculpa, o título está errado, é do Imposto de Renda Retido na fonte, tá? Desculpa. Também, e objetivando o lançamento em análise a compensação de RF, realizada pelo recorrente no ano 2000, do recorrente no ano 2008, isso de RF, supostamente retidos pelas seguintes fontes pagadoras: Paulo Ferreira de Brito e Jornado Tecidos e Confecções. Pois bem, ao analisarmos os autos, não encontramos nenhum documento nos autos que comprove que realmente essas fontes pagadoras efetuaram as retenções do IRR fonte de valores pagos ao recorrente no ano de 2008. Neste ponto, a alegação do recorrente de que apresentou DARFs dos referidos retenções nos anos dos autos do processo outro processo do recorrente que está sob a minha relatoria e será julgado nessa mesma sessão de julgamento, não é o suficiente para comprovar suas alegações, pois os dados apresentados naquele processo preenchidos com o código DARF 3208 e IRR fonte, aluguéis e royalties pagos à pessoa física, além de serem referentes ao ano calendário 2007, não dão suporte para se concluir que se referem aos valores de IRR fonte declarados pelo recorrente, ou seja, não é possível vincular que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras são referentes aos pagamentos realizados ao recorrente, sem razão recorrente esse tópico. Sendo assim, das minhas conclusões, sendo assim, relatado, analisado e por mais que dos autos constam, assiste parcial razão ao recorrente quanto à isenção de imposto de renda dos valores de resgate de FAP, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento. Esse é o meu voto, presidente. A questãozinha só, Juliano, isso aí é também questão de forma, tá? Para os próximos, né?
Você sempre fala assim, você fala sintético positivo e coloca voto por dar parcial provimento do recurso. Assim, mesmo sintético, apesar de sintético, ele quando é parcial provimento, tá? Ou parcial conhecimento, a gente sempre tem que especificar assim, o que está dando parcial ou não. Tá? A gente faz isso de uma maneira sintética, mas tem que estar circunstanciado, só para evitar retrabalho aqui, né, da gente parar a reunião aí, de repente dar uma correçãozinha, que já está algumas reuniões isso aí. Então, se puder assim, colocar para a gente, então você está dando passar por para reconhecer a isenção do imposto de renda relativamente aos valores de gastos do FAP, é isso? Exatamente. Sintetizado dessa maneira? Vou sintetizar dessa maneira. Eu separei o que era FAP e o que era VGBL, e eu só estou dando o que é resgate para FAP, porque ele prova que é aposentado antes mesmo do resgate, e aposentado com laudo do Estado de São Paulo, por moléstia grave. E aí eu dou a isenção para ele. É exatamente isso. Tá ótimo. Está aberto aí aos debates, tá? Eu vou passar, senão, a coleta dos votos, se ninguém tiver com esclarecimento. Mário, como vota? Já tivemos a discussão recente, né? E estou mudando um pouquinho em função do que foi daquela outra discussão do ADA, né? Os pareceres da PFN, com base no novo entendimento da Lei 10.522. Então, acompanho o relator. Ok. Martim? Também acompanho o relatório. Ricardo? Externaria exatamente o que o doutor Mário falou, inclusive nesta sessão, eu mudei meu entendimento justamente sobre o ADA, né? Eu vou acompanhar o relator. Eu também. Fernando? Acompanho o relator, muito bem analisado. Acompanho. Ok, também achei bem analisado e vou acompanhar o relator. O Caio. Desculpa, cara. Você está no meio da... Vou passando pelas bolas. Você está bem no meio da figurinha aqui. Tá tudo bem. Acompanha o relator. Eu também acompanho. Então, fica por unidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção desses valores associados aí ao FAP. Tá? E já pode prosseguir, doutor Juliano. É contigo. Perfeito. Hoje à tarde, posso dizer que é minha. O outro é do mesmo contribuinte, as mesmas questões, só mudo os resgates e as datas. Eu faço a mesma análise, faço a mesma divisão, e o meu voto vai no mesmo sentido. Se vocês quiserem, eu posso ler com mais profundidade, mas não sei se isso é necessário, vocês que veem. A princípio, pode seguir assim, tá? Não tem problema. Então, eu estou seguindo assim. Não tem problema. Tem que mudar só o sintético lá, a parte final lá, como você sugeriu, e corretamente. Mas o resto continua a mesma coisa, só muda os valores, tá, gente? Mudou, é ano calendário diferente, né? Só? O ano 2007. Ele também não consegue comprovar Eu posso ler o finalzinho. Deste modo, entendo que há razão recorrente quanto aos valores de resgate a título de previdência PGBL, realizados no ano de 2007, possuem natureza jurídica previdenciária, enquadrando-se nas hipóteses abrangidas pela isenção de moléstia grave, nas quais são 2007, Bradesco e Previdência Privada, 78 mil, 2007, Bradesco e Previdência Privada, 2006, PGBL, 64 mil, 2007, Itaú Vida e Previdência, PGBL, 86 mil. De outro lado, não assiste razão recorrente quanto aos valores de resgate a título de vida de PGBL, pois esse tem natureza de seguro. Cito as mesmas conclusões da compensação do IR. Também é objeto do lançamento, a compensação de IR das mesmas fontes colocadas. Pois bem, ao analisarmos os autos, verificamos que os documentos apresentados, quais sejam cópias do DARF, folhas 28 a 31, e o informe de rendimento emitido pelo Jardim Escola Mundo de Criança LTA não são suficientes para comprovar o argumento do recorrente. De fato, conforme bem esclarecido pela DRJ, os DARF deveriam ter constatado
no campo observações, o nome do beneficiário pelo recolhimento respectivo CPF, assim como deveria ter comprovado por meio de outros documentos idôneos, como contrato de locação, DIRF emitido por fonte pagadora, como responsável pelo recolhimento pelo imposto. Portanto, somente as cópias do DARF não são suficientes para comprovar o argumento recorrente. Quanto à compensação indevida de 5 mil, também sem razão recorrente, eis que a DIRF, emitida em nome da esposa, DIRF emitido em nome da esposa, se refere à metade do valor total declarado pelo contribuinte, 84 mil. De maneira que deveria o recorrente ter trazido aos autos a DIRF emitida em seu nome, correspondente à outra metade, o que não foi feito, portanto, há que ser mantida a glosa do montante de 5.245, sem razão recorrente contra esse tópico. E as mesmas conclusões, eu estou colocando aqui que assiste parcial razão recorrente contra a isenção do imposto de renda dos valores de resgate de previdência PGBL. Esse é meu voto, presidente. O anterior foi FAP, né? Você colocou FAP. E esse foi PGBL? FAP e PGBL tem a mesma natureza, né? Mas exatamente ali no... o plano mesmo ele foi formalizado como? PGBL... outro pus FAP? Peraí, deixa eu ver. FAP barra PGBL, para não... isso. Tá, não, eu faço... Tá, então vai ficar assim, a qual os meus colegiados na unidade de votos em dar parcial provimento de recurso para reconhecer a isenção de renda dos valores associados ao resgate FAP e PGBL. Tá bom. Eu vou implicar, tá, que é o mesmo provimento da... Acho que ninguém muda o voto, então ficou com a unidade de votos dar parcial provimento nesse sentido aí, para o 37. Um detalhezinho aqui. Uma observação, Mário, por favor. É só um detalhe aí que na ementa ele está colocando aí lançamento cancelado. Não sei se seria o termo mais apropriado. Né? Foi exatamente a observação que eu fiz no primeiro, tá. Que eu vou ter que mudar porque existia uma impropriedade na ementa. Isso eu já... Desculpa, então. O que vale para o primeiro, vale para o segundo, tá? Tá bom, obrigado. Acompanhe o relator. Então, bom, vamos passar a votação de qualquer maneira. Martim? Eu acompanho, relator. Acompanho. Ludmila? Também. Acompanho. Fernando? Acompanho. Eu também acompanho, então ficou isso, esse parcial provimento para reconhecer a isenção desses valores. Resgate PAF PGBL. 39, com a palavra Juliana novamente. Tá bom. Antônio Mercado Neto. Aqui a gente vai falar de processo administrativo, mudança de endereço, processo administrativo, intimação e endereço do advogado, súmula 110, processo administrativo, recurso voluntário, justificabilidade e intempestividade do recurso. Tá? Então, vamos lá. O interessado, acontece do auto de inflação, lavrado para incluir rendimentos do trabalho assalariado recebidos no exterior em 2003 e rendimentos correspondentes a depósitos de 37 mil, efetuados em sua conta bancária em Portugal em março de 2003, por não haver comprovado a sua origem. Durante a investigação dos depósitos bancários, o contribuinte comprova que parte correspondia a rendimentos pagos pela Escola de Educação Institucional Politécnico de Coimbra, Portugal, um total equivalente a 165 mil. Em sua declaração de ajuste anual, exercício 2004, porém, havia informado apenas rendimentos recebidos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por esse motivo, como informa o atuante em folhas 214 e 219, os rendimentos recebidos em Portugal foram tributados de ofício e o imposto resultante compensado com o retido na fonte no exterior. A ação fiscal resultou no imposto a total de 14 mil, sobre a parcela relativa ao depósito de origem não comprovada, 10 mil. Foi lançada a multa isolada de 75%, em virtude da falta de antecipação do imposto através do carnê-leão. A exigência total com o acréscimo legal monta de 38 mil. Os argumentos do impugnante são o seguinte:
havia transferência definitiva de sua residência para Portugal em 2000, para comprovar a apresenta declaração que prestara quando efetuar a mudança em 21/8/2000, vista a bagagem, fatura de serviço de mudança e certificado do consulado português em São Paulo, atestando para fins aduaneiros no exterior a transferência de sua residência. Mesmo que não tenha apresentado a declaração de saída definitiva do país, deve ser considerado como não residente, pois ausentar definitivamente há mais de 12 meses, como disposto no artigo 2º, inciso 5º, artigo 3, inciso 2, e inciso 5º da Instrução Normativa 208/2002. Deve ser observada os termos da convenção celebrada entre Brasil e Portugal para supõe legislação interna, especificamente quanto aos seus artigos 4º e 15. Desculpa, não é 15º, 15. Não se aplica ao seu caso o artigo 23 dessa convenção, pois os rendimentos não poderiam ser tributados no Brasil, uma vez que não reside no país a mesmo, valendo pela portaria 28 de 2002. Como recebe rendimentos de aposentadoria no Brasil, está obrigado a manter o CPF ativo e apresentar declaração de ajuste anual no país, mas apenas para tributar esses rendimentos, já que os proveitos recebidos em Portugal já foram aí tributados, conforme argumentos acima declarados. Se fosse válido o lançamento, deveria compensar também o imposto indevidamente retido na fonte em Portugal e no Brasil em 2001 e 2002, pois, na sua qualidade de professor convidado, goza de isenção durante os 2 primeiros anos de trabalho no exterior, nos termos do artigo 20 da Convenção Brasil e Portugal. O depósito de 10 mil euros, é resgate em março de 2003 de aplicação de titularidade sob forma de depósito em moeda estrangeira, dólar americano, que havia efetuado em 24 de 9 de 2002, conforme extrato de declaração original do próprio banco, folhas 297 e 305. O valor resgatado, 11 mil dólares, foi transferido para sua conta corrente em 25 de 3 de 2003, na qualidade equivalente a euro, 10 mil euros. A multa aplicada é exagerada e confiscatória, por isso, inconstitucional. É ilegal a aplicação da taxa Selic para cálculo de juros tributários, pois não foi comprovada em lei, mas por norma do Banco Central, e destina-se à remuneração do capital. Conforme se verifica, a terceira turma da Delegacia da Receita Federal julgou o lançamento procedente em parte por entender que o contribuinte não comprovou a permanência no exterior por período superior a 12 meses consecutivos, motivo pelo qual aplicar a regra do artigo 2º, inciso 5º da Instrução Normativa 208. Quanto ao depósito de 37 mil, os documentos apresentados não comprovam que tais valores se referem aos legais de aplicação feita em 24 de 9 de 2002. Quanto à emissão de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de juros aplicada, não se pode apreciar na esfera administrativa, sendo competência exclusiva do Poder Judiciário. Por fim, quanto à multa isolada do Caneleão, foi reduzida para 75% para 50%, conforme determina a medida provisória 351 de 2007, em razão do princípio da retroatividade benéfica. Por essas razões, o lançamento foi julgado parcialmente procedente, tão somente para reduzir a multa isolada de 10 mil para 5 mil. Recurso voluntário, conforme se verifica dos autos, o recorrente foi intimado da decisão proferida pela DRJ em 24 de maio de 2010, conforme se verifica do AR juntado nos autos, e folhas 336. No entanto, somente em 20 de agosto de 2010, interpôs o competente recurso voluntário, folhas 340 a 358. Esclarece o recorrente, preliminarmente, que somente tomou ciência do referido à decisão em 23 de julho de 2010, data que veio de Portugal para o Brasil, a título de férias de trabalho. Portanto, tempestivo recurso apresentado, tendo como termo inicial o dia que tomou ciência da decisão. Esclarece que forneceu o endereço de Coimbra, Portugal, quando da apresentação da impugnação, em que requereu a intimação fosse realizada no endereço do escritório do seu procurador, tendo se equivocado a autoridade julgadora, que enviou a decisão para o antigo endereço do recorrente no Brasil. Quanto ao Neto, alega que não é residente no Brasil, eis que reside no exterior há mais de 10 anos, traz as mesmas argumentações, já trazendo a impugnação, né? Apresenta os seguintes documentos para comprovar a residência em Portugal: cartão de cidadania portuguesa, bilhete de identidade emitido pela República Portuguesa, cartão de inscrição junto à Direção-Geral de Imposto, a Receita Federal de Portugal, emitido em 2020, e título de eleitor do Brasil, já
com alteração do endereço para Portugal. Suscita a Convenção Brasil e Portugal para evitar a bitributação. É o que importa relatar o recurso, conforme se verifica, alega o recorrente que tomou ciência da decisão em 23 de julho de 2010, conforme retornou do Brasil em férias do trabalho em Portugal. No entanto, da análise dos autos, verifica que a ciência ocorreu em 24 de maio de 2010, conforme se verifica com a R acostado nos autos, folhas 336. Portanto, tendo protocolado o recurso voluntário em 20 de agosto de 2010, é manifesto intempestividade do referido recurso. Vejamos o artigo 23, inciso segundo do decreto 70.235, que eu aqui transcrevi. E deixo de lê-lo pelo conhecimento de todos. Por sua vez, o artigo 33 do decreto 70.235 de 72 é expresso no sentido de que o recurso voluntário deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão. No caso dos autos, apesar do recorrente informar que não reside no Brasil há mais de 10 anos e que informou em sua impugnação seu endereço de Coimbra, Portugal, assim como requereu que as intimações fossem realizadas no endereço do seu procurador, a regra é clara, conforme acima transcrito, considere-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária. De fato, o contribuinte que elege seu domicílio fiscal, conforme estabelece o artigo 127 do Código Tributário Nacional. E esta eleição é feita por meio de várias formas. A atuação do cadastro da pessoa física, quando a entrega de declaração de ajuste anual, por meio eletrônico em que o contribuinte, com a certificação digital, pode aderir a domicílio tributário eletrônico, por meio de declaração de saída definitiva do país. No caso dos autos, quando da entrega da declaração de ajuste anual em 2003, o endereço constante na rua Augusta, 869, apartamento 92, Consolação, São Paulo, e folha 6, ou seja, mesmo endereço constante do AR de folhas 336. Portanto, desde 2003 até a data da referida intimação, em 24 de 5 de 2010, o cliente não tomou as providências necessárias de atualização do seu endereço em seu cadastro pertencente à Receita Federal, da Receita Federal. Tampouco trouxe aos autos comprovante de que tenha atualizado devidamente seu cadastro perante a Receita Federal do Brasil. Por fim, quanto ao requerimento para que as intimações fossem realizadas no endereço do advogado recorrente, aplique-se a súmula 110. No processo administrativo fiscal, incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo. Portanto, sem razão recorrente, eis que, para todos os efeitos, para fins cadastrais perante a Receita Federal, o endereço indicado pelo recorrente era aquele informado na Delegação de Ajuste Anual de 2004, sendo considerada válida a intimação realizada em 24 de maio de 2010. Frisa-se que o recorrente não comprovou nos autos que realizou a atualização dos seus cadastros cadastrais perante a Receita Federal. Portanto, sequer é possível conhecer o recurso interposto. Sendo assim relatado e analisado por mais que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não conheço do recurso voluntário interposto, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Esse é meu voto, presidente. Ok. Eu vou passar aí para os colegas as considerações. Eu tenho dúvida se chegou se chegou a olhar assim, talvez só uma coisinha, avaliação cadastro institucional. Não, tudo bem. Eu olhei, tá ok aqui. Alguém tem alguma consideração, alguma colocação? Eu passo a votação aqui. Mário, com voto. Juliano, talvez se você citar a súmula CARF 9, ela fala que é válida a ciência da notificação realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Muito bem contado. Então é interessante. E também ele apresentou um monte de documentos e não apresentou uma eventual declaração de saída definitiva do país, que provaria o que ele disse, que o fato dele ter carteirinha de Portugal não tira a residência dele no Brasil, né? Ele teria que fazer a declaração de saída definitiva. Senão ele estaria como residente. Né? Ele deixou de apresentar também, né? Ele não mostrou que fez isso. Mostrou ele relator também. Juliano chegou a colocar isso no voto aqui, né? Que as quatro maneiras que ele poderia ter de... Mas ele fala de atualizar o endereço, né? Por meio da declaração de saída definitiva. Eleição do domicílio fiscal, né? Isso,
eleição do domicílio. Então, e eu consultei aqui a base, o CPF dele está como regular no Brasil. Né? Consultando pela internet. Enfim, mas acompanha, né, Magno? Então, Martim, como vota? Acompanho. Ricardo? Acompanha. Também. Caio? Acompanha o relator. Jonan? Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. E pode passar para o item 40, por favor. O 40 foi tirado de pauta a pedido da PGFN. Sim, o 40 foi tirado de pauta, então vamos passar, vai ser para 41. 41. José Vasconcelos de Carvalho Júnior. Omissão de rendimentos, acréscimo patrimonial descoberto, tá? Necessidade de provas. Vamos lá. Conta o contribuinte acima identificado pela lavratura de infração folhas 4 a 10, referente ao imposto de renda da pessoa física, exercício 2006, formalizar a exigência do imposto suplementar no valor de 116 mil, acrescido de multa de ofício de juros de mora, calculada até maio de 2009. A autuação conforme detalhamento do termo de verificação fiscal, folhas 11 a 19, parte integrante desse auto de infração, decorreu de omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Tour Serviços Transportes, 3.440, bem como dos após a partir do levantamento de acréscimo patrimonial descoberto, sinais exteriores de riqueza, tendo em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados comprovados de 429 mil. Certificado do lançamento em 8 de 6 de 2009, o contribuinte apresentou impugnação, folhas 296 a 299, em 8 de 7 de 2009. Contestando o lançamento. Princípio é o argumento de que reconheceu erros do preenchimento da declaração de ajuste anual de 2006, mais precisamente omissão de informações acerca do prolabore percebido de Tour Serviços Transportes, de 3.440, e dívida do Banco Boston de 2.976. A declaração ao menor dos rendimentos recebidos na informalidade. Teria recebido algo em torno de 40 mil e não de 12 mil, e não os 12 mil declarados. Enfim, reconhece que seus gastos foram incompatíveis com as rendas declaradas, contudo, não reconhece o montante apurado no lançamento. Assevera que é sócio cotista majoritário de duas pequenas empresas transportadoras de serviços e a saber, uma de corretagem de seguros e a outra de transportes reboque de veículos. Narra a sua orfandade, luta para concluir os estudos e faz várias alegações de cunho emocional. Assim, para atender a exigência de das grandes companhias de seguro, consegue as referidas empresas e, por inexperiência e falta de orientação profissional, comete equívocos na utilização do seu cartão de crédito. Relata que obtinha facilidade junto às seguradoras para pagar a apólice que vendia, assim recebia de seus clientes os valores das apólices e as pagava para a seguradora em 4 ou 5 parcelas, utilizando-se do seu cartão de crédito. Dessa forma, parte expressiva dos gastos com cartão de crédito corresponde à despesa de clientes. Prossegue contando que, por descontrole, evidenciou-se desordenadamente e hoje encontra-se sem crédito, lutando para saldar suas dívidas. Conta ainda que percebia gorjetas de seus clientes, pequenas importâncias, ao longo dos meses, que somavam de 2 a 3 mil no mês. Daí o seu cálculo de que teria recebido 30 a 40 mil por ano. Pondera que tal valor foi empregado no sustento da família, uma vez que a construção da seguradora era... as comissões das seguradoras eram ínfimas. Entende que o auto de infração não pode prosperar nos moldes em que for formalizado, pois não apresenta sinais exteriores de riqueza, possuindo tão somente imóvel financiado em 180 meses, veículo popular financiado em 36 meses. Destaca mais uma vez em seus cartões de crédito eram utilizados como parte dos seus negócios, nunca se permitindo extravagância, luxos ou mesmo gastos com turismo ou vaidades. Solicita oportunamente a retificar a DIRPF, exercício 2006, nos moldes da simulação que
instruiu a impugnação folhas 300 a 302, tendo apurado o saldo de imposto a pagar de R$ 4.726,40, para refletir sua renda real situação. Os documentos de folhas 300 a 309, que instruíram a impugnação, são cópias da retificadora pretendida pela DIRPF 2006, de informes financeiros do ano 2005 e de comprovante de rendimentos do ano 2005, e de partes do aí olitizado. Do acórdão da DRJ, BH, por unidade de voto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, analisando ponto a ponto da peça do contribuinte. Eu vou deixar de lê-lo e vou direto ao voto. Primeiro eu vou falar do recurso e vou ao voto, porque já estão lá as matérias. No recurso voluntário interposto em 18 de maio de 2012, o recorrente reitera as alegações da impugnação, bem como apresenta um tópico preliminar para demonstrar que atende todos os pressupostos de admissibilidade da sua peça recursal e não, no mérito, busca afastar o lançamento alegado, em suma que, em razão do inciso 10 e 12 do artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da legalidade, expressividade fechada e reserva absoluta de lei, bem como pela moralidade administrativa e fiscalização, não poderia ter tomado atalhos e quebrar o sigilo bancário dele. Em longo arrazoado, busca demonstrar que o lançamento não poderia ter sido realizado de forma como foi, sempre obtendo na alegação de ilegalidade da quebra de sigilo. Transcreve a redação do inciso 1º e 2º do caput do artigo 43 da Lei 5, do Código Tributário Nacional, e aduz que a autuação deveria ter sido feita pelo acréscimo patrimonial oriundo do capital ou do trabalho, bem como dos referidos dispositivos legais, não traz nenhuma menção da indexação da renda. Explicou que repassava os valores recebidos dos clientes para a seguradora e que essas empresas promoveram o recolhimento dos impostos incidentes, sendo que, se mantida a atuação sobre esses valores, haveria bis in idem. Pelo princípio constitucional, cabe ao fisco comprar os fatos, eu acho que é aqui, autorizar a sua ação, não sendo cabível a inversão da prova, comprovar, desculpa, que deve prevalecer o princípio do indúbio pro réu nos moldes do artigo 112 do CTM, pois imperaria um lançamento sem lançamento de prova. É o que importa relatar, o recurso é admissível, e tem todos os pressupostos de admissibilidade. Da quebra de sigilo bancário, eu estou afastando já, considerando o julgamento do STF, tem uma linha aqui também. Como incerto, do mérito, passo ao mérito. Como incerto e aludido, não há que se falar no caso em tela de respeito ao direito do sigilo bancário do recorrente, sendo que a autoridade tomou as providências necessárias para investigar e lavrar o auto de infração no caso em foco, cumprindo o seu dever funcional, esculpido no artigo 142 do CTN, tudo dentro dos ditames legais, em especial a Lei Complementar 105 de 2001. Destaque-se que a fiscalização buscou informações dos cartões de crédito do recorrente, diretamente com a instituição financeira de cartão de crédito, pois o recorrente, desde 29 de fevereiro de 2008, foi intimado e reintimado inúmeras vezes para apresentar vários documentos e os extratos dos seus cartões de crédito. Porém, o mesmo ficou ciente e, a maioria das vezes, somente se manifestando uma única vez, em 22 de maio de 2009, no momento que a fiscalização já estava concluindo seus trabalhos, e de termo de fiscalização, mas folhas 11 a 19. Na conclusão dos trabalhos, a fiscalização apurou, através da análise de evolução patrimonial do contribuinte, conforme detalhado no quadro de evolução patrimonial de folha 20, o valor tributável de 432 mil, apurado no período de janeiro a dezembro de 2005, de autoinflação e folhas 6 a 10. Pois bem, o lançamento, dentre outros dispositivos que versam sobre a presunção de omissão de rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial descoberto, teve como base legal o artigo 1º a 3º da Lei 7.703 de 88, realizado a fiscalização e a confrontação mensal das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos, a fim de apurar a evolução patrimonial do recorrente, bem como a omissão de rendimentos. Pelo que se compreende dos referidos dispositivos da Lei 7.703, a legislação institui a presunção legal, definiu que as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados constituem rendimentos obtidos e, portanto, sujeitos à tributação. Conclui-se que, para o IRPF, o acréscimo patrimonial descoberto significa incremento patrimonial não lastreado por rendimentos tributados isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte declaradas do BRPF. Desta forma, ocorre o acréscimo patrimonial descoberto quando das mutações patrimoniais e dos gastos períodos superarem o total de rendimentos recebidos no lapso temporal, o que ocorreu no caso em foco. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 7.703 estabelece uma pressão legal do tipo juris tantum ou relativa, que ocasiona uma chamada inversão do ônus da prova, incumbindo ao contribuinte provar a existência do fato gerador do IRPF e, consequentemente, o respectivo crédito tributário lançado. Ocorre que o recorrente não obteve êxito em demonstrar que não existia os gastos elencados no lançamento e que as aplicações de recursos demonstrados pela fiscalização foram acobertadas pelos rendimentos já tributários, embora não declarados, ou que os rendimentos ou por rendimentos isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangidas pelo campo da incidência do imposto. Há que se frisar que, na oportunidade, o recorrente utilizou para responder à fiscalização, ainda no procedimento fiscalizatório, os documentos entregues por ele e foram considerados para a fiscalização. Vejamos um trecho do acórdão da DRJ sobre este ponto. Deixo de ler, porque a DRJ considerou uma parte aqui. O recorrente, em sua peça recursal, apenas ataca o lançamento com alegações genéricas, sem fazer nenhuma prova que afastaria o lançamento fiscal, ou seja, alegue e não prova o alegado, importa em nada alegar. Por todo exposto, concluímos que não haver nenhuma nulidade ou vício no lançamento ou na decisão da DRJ, e que o recorrente não tem razão quanto às suas alegações genéricas e desprovidas de comprovação. De livre convicção relatado e analisado, e por mais que dos autos constam, com isso do recurso voluntário e no mérito, voto por negar provimento. Esse é meu voto, presidente. Desculpa, você pode repetir para mim qual o número desse aí? Ou... No meu item, você quer, Ranier? 41? 41. Ah, não, tá certo. Tá, não, tranquilo. Alguém está com alguma dúvida em relação a esse, especificamente? Vou passar a votação, então, Mário. Acompanho o relator, presidente. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho. Caio. Acompanho. Leonan. Também acompanho. Também vou acompanhar, tanto que ficou por unidade de votos, negar provimento ao recurso. Vou fazer uma pequena pausa para liberar o apoio. A gente encerra a gravação agora da Amanda. Só espera um pouquinho, Amanda, só vou checar se o doutor Mário e está tudo ok? Então, encerra a gravação agora, Amanda, e fica então o retorno para amanhã, tá? A gente ainda vai continuar o julgamento de alguns processos, mas vamos... A Ludmila quer falar alguma coisa, Ludmila? Gente, eu teria que sair umas 6h15, surgiu um imprevisto aqui em casa, tem como a gente fazer só até 6h15? Pode. Eu não ia muito mais além disso mesmo, não. Tá? Ok, tá, obrigado então, Amanda. Pode encerrar a gravação, a gente começa uma nova aqui.